Olá galera, mais uma vez com vocês, professor Luciano, no momento especialíssimo aqui da Semana do Conhecimento, né? Onde a gente vai efetivamente trabalhar com mão na massa, a gente vai fazer aquela maquete, né? Aquele modelo didático de célula utilizando materiais comestíveis. Coisas assim que após montada a experiência, após fotografado, você vai poder devorar ali as guloseimas que você utilizou. Muito bem, gente. Antes vamos ver o passo a passo de como fazer isso, tá? Primeiramente ali, como eu falei, construir um modelo didático, né, de uma célula animal. A gente vai optar pela célula animal, embora a gente vai dar um comentário de como seria uma célula vegetal também. E vamos utilizar gelatina amarela, que de preferência abacaxi, maracujá, para que ela fique de certa forma mais transparente, né, mais translúcida possível, né? Balinhas de diferentes cores e formatos e um recipiente transparente que nós já vamos pôr a mão na massa ali, vocês já vão ver. Para darmos início, precisamos criar legendas coloridas. Então, gente, o que eu fiz aqui? Montei algo para vocês, umas legendinhas coloridas aqui, onde nós vamos ter basicamente aquilo que nós vamos utilizar, tá? Muito bem. Para darmos início, precisaremos criar legendas coloridas, essas serão construídas também correlacionando as guloseimas. Então eu preparei aqui para vocês também uma outra maneira de identificar que são essas bandeirinhas aqui, tá certo? Com os nomes das organelas, tá? Isso aí tem que estar previamente pronto ali para você poder fazer depois por conta mesmo, né? E lá no Google Classroom, gente, vai ter um tutorial que a gente preparou, o professor preparou um tutorial mostrando passo a passo disso. Caso você queira, né, ver pelo tutorial, você vai chegando ali, você vai seguindo ali as orientações na mesma sequência e você vai ter a possibilidade de montar o teu modelo didático, a tua maquete de célula. Ou outra coisa você pode fazer também é acessar a própria aula, né, no Aula Paraná no YouTube, e acessando lá você vai parando, você vai vendo, né, todo o processo aqui como que a gente fez. Muito bem. Vamos pôr a mão na massa então em 7 passos. Que o professor que gravou o tutorial, né? Primeiro vamos precisar de um recipiente transparente. Aqui está o recipiente transparente, tá? Transparente justamente para a gente conseguir ver, né? Na hora de fotografar, fica fácil, porque você pode fazer numa bacia, vamos supor, colorida, né? Não tem problema, mas assim, de qualquer maneira, é interessante o recipiente transparente, né? Ele vai ser, daí nós vamos também precisar de um líquido transparente, que vai ser a gelatina, ok? Essa gelatina aqui, ela vai representar o nosso citoplasma, tá? Então, eu já deixei previamente pronta essa gelatina ali, para que, né, para você não ficar esperando endurecer a gelatina e tal, né? Senão iria muito tempo aí nessa nossa aula. Então, eu já trouxe uma parte previamente pronta aqui para você. Abra o pacote de gelatina, dissolva, né? Seguindo ali as instruções, 250 ml de água quente, né? Fervida ali, fervendo, né? Você vai mexendo e depois você joga água fria e vai levar na geladeira, né? Por um tempo para que ela fique endurecida, né? Logicamente ali despejou, né? Pronto, aquilo ali se despejou no recipiente e vamos deixar endurecer. Por quê? Você só vai colocar metade para endurecer, gente. Por quê? A outra metade você vai jogar depois por cima. A gente precisa criar essa basezinha mais dura, porque quando a gente começar a distribuir as organelas por essa célula, vamos dizer assim, pela nossa célula, quando a gente começar a distribuir as organelas, elas fiquem firminhas, elas não fiquem boiando ali, afundando, né? Enquanto a gelatina endurece, monte uma legenda com as cores das balas que você tem aí, relacionando cada uma delas com a organela celular. Gente, uma coisa importante, você não precisa ter exatamente as balas que eu peguei, tá? Você pode ter outros materiais que você pode utilizar para montar esse modelo didático. E também, vamos supor que você não queira fazer uma célula comestível, vamos dizer assim, você também tem a possibilidade de fazer com gel de cabelo, com outros elementos que vão ser as organelas. Basta você identificar. Por isso, gente, como eu mostrei, é importante aqui a nossa legenda, né? E também, se você não quiser colocar as bandeirinhas, você só coloca a legenda com as cores, mas é interessante também você fazer as bandeirinhas, tá? Cada uma delas de acordo com aquilo que a gente for colocando ali na nossa célula, certo? Agora é só distribuir as organelas pelo citoplasma, né? De uma maneira ali tecnicamente correta, né? Mais ou menos dentro da coerência como a gente estudou ali na aula anterior.
Agora que está tudo distribuído adequadamente na célula, cubra o restante, né, com o restante da gelatina. No caso, essa quantidade aqui que depois eu vou jogar sobre essa primeira base de gelatina, né, para cobrir, né? E depois você leva novamente para a geladeira para dar aquela endurecida. E aí sim, aí nesse momento você vai bater as fotos e tudo mais. Beleza, gente? Uma coisa que eu peço para vocês, gente, fotografe o seu trabalho e compartilhe nas redes sociais. Utilize a hashtag Semana do Conhecimento do Paraná, gente, para que seja aí multiplicado para várias, compartilhado para várias pessoas, que as pessoas pela hashtag localizem, identifiquem. É interessante você mostrar o teu trabalho. E outra coisa importante, gente, envie para o seu professor, tá? Muitos professores já se comprometeram a avaliar esse trabalho que vocês vão fazer, que vocês irão fazer, né? Que vocês vão pôr a mão na massa, eles vão simplesmente ali receber essa foto e vão avaliar. Eles vão corrigir, ó, tá errado ali, ó. Você identificou ribossomo de uma maneira errada, você identificou lisossomo, vai dizer que está tudo certo, tudo perfeito e bora comer, né, gente? Isso que é importante. Depois de tudo, vamos comer, não vamos jogar fora, né, o nosso trabalho ali. Muito bem, então vamos pôr a mão na massa efetivamente, tá, gente? Para isso, gente, trouxe uma luvinha aqui, porque todo o processo, como a gente vai comer, tem que ser muito bem higiênico, né? Então a gente não pode simplesmente ali pegar com a mão, a não ser que a mão esteja bem higienizada, bem lavadinha e tudo mais. Então vamos lá, gente. Primeiramente a gente vai colocar aqui, ó, dentro da minha legenda, né? Eu coloquei, vou mostrar mais uma vez para vocês, tá? Eu fotografei, né, previamente isso aqui e coloquei o que eu vou usar em cada uma delas. Fica fácil também para você não se perder na hora ali, tá? Então vamos lá, primeiramente eu vou colocar o núcleo celular. É um mito a gente dizer, gente, que o núcleo é sempre no meio da célula. Ele é mais ou menos, né, mas ele pode ser um pouquinho deslocado. Até vamos colocar um pouquinho deslocado para quebrar um pouco do mito de que ele tem que ser no meio. E essa célula aqui vai ter um nucleolo. Deixa eu pegar com a mão aqui, por isso eu já pus a luvinha, tá? Ele vai ter um nucleolo, tá? Nesse núcleo ali. Muito bem. Aí vamos colocar aqui, gente, as mitocôndrias. O que eu fiz? Eu escolhi pegar essas balinhas azuisinhas aqui, ó, para ser as nossas mitocôndrias. E elas são espalhadas. Elas são responsáveis pelo quê, gente? Bom, o núcleo responsável ali por todo o comando da célula. Ele armazena ali dentro dele os cromossomos, né, com DNA e tudo mais, tá? E as mitocôndrias estão espalhadas aqui pela célula, representando o que a gente vai chamar de respiração celular. Então, ela vai fazer a respiração celular. Vou colocar aqui mais uma aqui, distribuidinha, tá? Outra coisa, gente, um mito que vocês também têm que quebrar. Nem toda a célula é redonda, embora a gente demonstre muitas células de maneira arredondada, muitas delas não são redondas, tá? Algumas são ovaladas, outras são retangulares, tem outras que têm formatos especiais, então tem uma infinidade de situações ali. Aquela organelinha, gente, que faz a digestão celular, que a gente chama de lisossomos, eu representei ela com essa gelatininha aqui, essa balinha gelatinosa aqui, ó, meio laranjinha. O que eles fazem? São os lisossomos, tá? E eles são responsáveis por o que a gente chama de digestão celular, tá? O importante, gente, é você ter essa noção do que você está fazendo. Ah, beleza, estou colocando essa organela, mas ela representa tal coisa. Vamos colocar mais uma aqui. Muito bem, beleza. Vamos agora colocar o complexo golgiense, aquela estrutura responsável por fazer lá a síntese de algumas substâncias, né? A secreção de algumas substâncias, desculpa. E ela é um complexo feito por sáculos achatados, vamos dizer assim, tá? Próximos ali. Então ela recebe substâncias, tá? Ela faz, vamos dizer, uma espécie de um empacotamento dessas substâncias e aí ela faz o empacotamento e depois ela secreta essa substância, muitas vezes jogando para fora da célula. Então, coloquei aqui o que a gente vai chamar de complexo golgiense ou complexo de Golgi, né, como a gente está acostumado aqui. Beleza, gente. Vamos colocar ribossomos. Não, vamos colocar antes dos ribossomos, vamos colocar os retículos endoplasmáticos. Então, eu vou fazer aqui, ó, gente. O retículo endoplasmático liso, ele não tem ribossomos aderidos à sua superfície, às suas membranas, tá certo? Ele não tem esses ribossomos aderidos, ele está mais ligado ali à secreção de lipídios e tudo mais. E nós temos aqui
representando aqui também próximo do núcleo, o retículo endoplasmático rugoso. O que é o rugoso? Ele vai ter os chamados ribossomos aderidos nas suas paredes. Muito bem. Então, vou colocar aqui, ó, peguei 2 tons dessa balinha aqui, ó, algumas roxinhas e outras azuis, colocando aqui só para representar que ele é rugoso, tá? Granuloso, né? Também tem esse termo granuloso. Mas ele também não está só no retículo, ele está espalhado pela célula. Então, tem bastante ribossomos aqui trabalhando naquilo que a gente estudou, na chamada síntese de proteínas ou síntese proteica. Então, estamos espalhando por vários pontos dessa célula, né, nossos ribossomos. Deixá-la bem rica em ribossomos. Uma célula, vamos supor aí que precise sintetizar bastante proteína, então ela vai ter bastante ribossomos no seu citoplasma. Então, espalhando tudo por aqui e tal, né? Deixando assim ela bem rica em ribossomos. Muito bem. Aí vamos ver se falta alguma coisa. Centríolos. Centríolo são 2 centríolos por células, né? A gente vai colocar eles aqui num dos cantinhos. Eles são, vou colocar aqui nesse cantinho aqui, os 2 centríolos. Muito bem, tá? Vendo que eu utilizei o mesmo material do retículo endoplasmático, mas não tem relação direta ali com aquilo, é só pelo formato mesmo. Muito bem, gente. Aí o que acontece? Aqui da parte de uma célula animal estaria tudo pronto. Lembrando, essa célula não tem parede celular, essa célula teria só membrana plasmática por fora, o citoplasma e o núcleo, que são os elementos básicos, as 3 partes básicas ali, e as organelas espalhadas. Se fosse uma célula vegetal, o que eu teria que colocar aqui, gente? Teria que colocar a parede celular por fora, e se você quiser, você pode fazer. No teu trabalho, no teu mano à massa em casa, você pode colocar uma parede celular, você pode utilizar aqui alguma organela verde, que eu não vou colocar aqui para não confundir o nosso trabalho, que seriam os cloroplastos, mas você também teria que deixar espaço para fazer um vacúolo, que as células vegetais elas têm um local de armazenamento, de reserva ali, que seria o vacúolo, beleza? Faria isso aí. Beleza, agora a gente vai para as nossas bandeirinhas que eu preparei ali para vocês. Eu vou na sequência que eu tenho aqui. Complexo Golgiense. Onde é que eu coloquei o complexo Golgiense? Coloquei aqui nesse cantinho, certo? Complexo Golgiense, coloquei aqui nesse cantinho, beleza. A gente não vai colocar um para cada, né? Vamos pôr um para cada mitocôndria e tal. O nucleolo, que está aqui no meio do núcleo, gente, tá? E o núcleo, vou colocar aqui mais para o lado de fora dele. Talvez você não consiga ver ali, ler a plaquinha, mas tudo bem. Depois você vai fotografar, mas é para você ter uma ideia de como fazer. Retículo endoplasmático agranuloso, aquele que não tem ribossomos, tá, gente? Então, coloquei ele aqui, tá? Alguns vão tombar, é normal, tá? Os centríolos, aqui no cantinho, tá? Beleza. Os ribossomos que eu coloquei naquelas balinhas roxinhas e azuis, tá? Ribossomos, representando um apenas, né? As mitocôndrias, que é aquela balinha compridinha, também azuladinha que eu coloquei ali, né? Para ficar meio combinandinho. Beleza. Vou colocar um pouquinho mais para cá, para apoiar aqui na minha membrana plasmática. Temos os lisossomos, que seriam aquelas balinhas amarelinhas ali, que eu coloquei, laranjinhas, né, também. Beleza. Retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, que está aqui. Opa, minha bandeirinha caiu aqui, tudo bem, isso acontece. Tá, vamos colocar um pouquinho deitadinha. Talvez na hora de eu colocar a outra parte da gelatina, ela pegue um pouquinho, daí talvez eu tire aqui para não estragar, para ela poder ser comestível, né? Importante a gente preparar ela para tirar a foto. Vou colocar aqui no fundo. Se cair, não tem problema daí. Ok. E o cloroplasto que eu preparei, caso nós utilizássemos aqui essa balinha verde, né, representando a célula vegetal. Eu não coloquei aqui, então também produzi a bandeirinha só para mostrar para vocês como se faz. Aí, gente, nós temos ali a situação de que, após isso, a gente precisaria cobrir todo o nosso conjunto aqui com a gelatina. Então, o que eu fiz novamente? Peguei lá, né, a gelatina, opa, caiu aqui, peguei a gelatina, ok? Essa gelatina aqui pode ser qualquer marca e tudo mais, né? Pode ser qualquer marca, essa gelatina. E o que eu fiz aqui, nessa segunda parte? Dissolvi, né?
Na verdade, o experimento pede para vocês fazerem com um pacotinho. Eu fiz com 2 para ele ficar um pouco mais vistoso aqui, né? E, portanto, eu em vez de utilizar meio litro, vou ter 1 litro ao todo de gelatina aqui. Beleza. Então, para esse segundo pacotinho, o que eu fiz? Peguei 250 ml de água quente, né? Joguei a gelatina, mexi até dissolver bem, né? Dá para você fazer isso já no começo, jogar ali, né? Junto com a água e começar a mexer até a fervura, beleza? E aí, gente, o que nós temos? Após a fervura, você vai jogar água fria. Essa água fria, o que ela vai fazer? Ela vai ali dar aquela resfriada, né, no processo, e aí você vai ter que levar para a geladeira. Beleza. Levando para a geladeira, ela vai ficar ali, vai ter o endurecimento dela natural, beleza? Que você vai poder tirar para fazer. Beleza. Só que essa segunda parte, o que acontece? Uma segunda parte do processo eu deixo reservadinho. A outra metade, em vez de eu jogar todo aquele conteúdo, né, líquido aqui dentro, eu vou deixar um pouquinho para jogar depois. Por quê? Porque eu tenho que cobrir essas organelas, tá? Como é que eu cubro essas organelas? Jogando a outra parte, né, a outra quantidade aqui por cima, com muito cuidado, tá, gente? Para tentar o mínimo possível deslocar o nosso sisteminha aqui. Eu vou até retirar essa bandeirinha para não encostar, para que depois possa ser comida essa célula. Porque depois essa segunda parte espirrou um pouquinho, então, portanto, joga um pouquinho mais baixo assim. Eu tentei jogar em outros pontos para que ela não desloque muito material. Alguma coisa vai deslocar, não tem muita possibilidade de fazer isso. Mas o que tem? A vantagem dessas balinhas é que elas são um pouquinho grudentas, tá? Então elas ficam mais fixas ali. O que saiu do local aqui que eu vou consertar? Os centrífulos, que eles sempre são um parzinho assim, tá? Eles sempre estão juntinhos assim, beleza? E aqui nosso modelo didático é certo. Então, relembrando, ó, veja bem, gente, essas balinhas aqui, elas mancham um pouquinho assim que você joga. Por quê? Porque elas têm corantes, né? Mas, de qualquer maneira, vale ali a experiência, não tem problema nenhum, tá? Então, revisando aqui, gente, núcleo responsável ali pelo centro de comando da célula, onde que ele armazena os cromossomos, né? As moléculas de DNA e tal, né? Isso a gente já estudou, né? Num outro momento, beleza? Nós vamos ter aqui os retículos, né? O endoplasmático granuloso, que tem os ribossomos, por isso ele é chamado de granuloso, ou também chamado rugoso, e nós temos também o retículo endoplasmático liso, que não tem os ribossomos aderidos na sua superfície. Opa, caiu mais um aqui, vamos retirando, não tem problema nenhum, tá, gente? Até de preferência eu oriento vocês a fotografarem antes de colocar a segunda parte do líquido ali em cima, tá? Depois nós temos o complexo golgiense, né, que é responsável ali por receber as substâncias, fazer o empacotamento dessas substâncias e fazer a secreção delas. Muitas delas vão sair aqui pela membrana plasmática. Lembrando que essa membrana plasmática seleciona o que entra e o que sai da célula. Essa é a função principal dela, certo, gente? Que mais que eu não falei aqui? Os ribossomos, né, que estão aderidos ali ao retículo e são responsáveis pela síntese de proteínas, muito bem. As mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular, então elas fazem esse trabalho, né, de receber assim, os açúcares, o gás carbônico e produzir ali energia, né? Receber o oxigênio e os açúcares para produzir energia, muito bem. E nós temos os lisossomos, responsáveis ali pela chamada digestão celular. Lembrando, gente, se você quiser fazer a chamada célula vegetal, você também pode. Lembrando, o que você precisa? Aquilo que eu falei para vocês, o cloroplasto, aquela organelinha verdinha lá que você vai colocar distribuído por aqui, né? Um plastídeo, no caso. Você também tem que fazer a chamada parede celular aqui por fora. Aí você pode utilizar um papelão, alguma coisa assim, né? Que tem essa característica de parede envolvendo isso daqui. Muito bem. E o vacúolo, né? Que seria aquele espaço vazio. Aí qual é a ideia, gente? Você fotografe, você identifique, tá? O importante é que o teu professor, quando receber a fotografia do que você fez, ele avalie. Não, realmente ele acertou, as proporções nunca vão estar idênticas. As proporções vão estar assim, inadequadas.
Mas, como eu falei, é um modelo didático. A ideia disso, gente, a ideia desse modelo é fazer com que a gente represente, né, o mais próximo possível ali, para a gente não esquecer depois, né? Com certeza, a gente fazendo essas atividades, a gente acaba lembrando muito bem disso aqui. Muito bem, o que mais que a gente poderia... Só lembrando aqui, gente, é interessante você fazer um material de referência. Esse material de referência, como eu mostrei para vocês, é interessante que ele tenha aqui o mesmo material que você for utilizar, tá? Por que eu não trouxe? Geralmente a proposta inicial era trazer ele coladinho no papel. Por que eu não trouxe coladinho no papel? Porque às vezes a gente vai levantar e desgruda, descola ali do papel e vai cair tudo aqui, né? Então o que eu fiz? Eu montei previamente e fotografei esse material e imprimi, né? Então também serve como referência. Uma legenda, né? Uma legendinha. Aí o teu professor, quando for analisar, ele vai ver, bom, ele utilizou essas balinhas como ribossomos. Ok, tá certo? Ele utilizou os centríolos ali organizado da seguinte maneira ali, da maneira correta como tem que estar. Ele utilizou o retículo endoplasmático granuloso, o agranuloso também, o complexo golgiense, tudo de acordo ali com o que é pedido. As bandeirinhas são opcionais. Se você fizer uma legenda assim, você não precisa fazer as bandeirinhas. Aí fica opcional. Você pode tirar essas bandeirinhas, não tem problema nenhum, ou fazer apenas elas. Mas só lembrando, gente, se eu coloquei 10 ribossomos aqui na minha maquete, coloquei 10 ribossomos, eu não preciso fazer 10 bandeirinhas de ribossomos. Por isso que muitas vezes a legenda, como a gente vê em mapas, como a gente vê em gráficos, essas coisas, ela é interessante também, um modelo que fica fácil de você verificar. O que mais? Também, gente, é bastante importante ali que nesse processo todo, você estude os organelas, você domine. A ideia não é simplesmente a gente fazer um trabalho artístico. É legal, é interessante a gente associar a arte com a ciência. É bem bacana mesmo. Só que assim, quando a gente for fazer a parte da ciência em si, do estudo científico em si, a gente tem que saber, tem que dominar aquilo que a gente está fazendo ali nesse sentido. Essa é a ideia principal, esse é o processo ali que a gente gostaria que você fizesse, né? É interessante então, gente, bateu dúvidas, estou fazendo, combina primeiro com o teu professor. Professor, vou fazer isso, tem como valer uma notinha, mas se ele falar que não vale nota, vale a experiência. Pense o seguinte, não é simplesmente a nota que vai fazer a diferença na tua vida. O que vai fazer muitas vezes a diferença na tua vida é o conhecimento. Você vai utilizar esse conhecimento em algum momento da sua vida, mesmo que seja num concurso de vestibular, no Enem ou num concurso público que você venha fazer, um teste que uma empresa te peça, né? Então você vai estar dominando isso aqui, então é importante isso. Beleza, o professor aceitou, fala assim, não pode fazer, eu vou atribuir uma notinha ou não vou atribuir uma notinha. O que a gente faz? Fotografa, compartilha ali para a gente ter assim, essa semana do conhecimento aí bem rica mesmo em materiais produzidos pelo próprio aluno, né? Isso é muito importante, tá? Então, gente, eu assim agradeço muito. Acontecem muitas vezes erros ali em você fazer na tua casa, alguma diferença. Às vezes você não utilizou as mesmas cores, utilizou outras balinhas, outros materiais, não tem problema. Pode até fazer células que não são comestíveis, não tem problema nenhum. Ela dá essa borradinha justamente por causa dos corantes, né, que existem nas balinhas ali. É uma coisa a se observar. Se você não quiser que borre isso, você faz com outras balinhas que não tem esse corante. Outra coisa também é fazer a fotografia antes de colocar essa segunda parte da gelatina ali no composto de vocês, beleza? Pessoal, agradeço muito mesmo essa oportunidade da Semana do Conhecimento aí, do Mão na Massa, né, de estar trazendo para vocês isso. Sugiro que vocês tentem fazer em casa, tá? E com toda a propriedade ali, né? Cuidado, sempre higienizando, né? Procura não deixar na superfície aquilo que vai ser comido, tal, né? Para que seja feito também com bastante higiene, né? Divida aí com seus familiares, com seus amigos, não vai querer comer toda a célula sozinha, né? Também. E assim, gente, agradeço a atenção de vocês, até uma próxima aí, valeu, obrigado por tudo.